O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, nós começamos hoje o 17º domingo do tempo comum. E esse 17º domingo do tempo marca para nós um passo importante no tempo litúrgico. É a metade já do ano litúrgico. Daqui mais 17 semanas nós já vamos celebrar Cristo Rei e já vamos começar de novo o Advento. Então hoje toda a liturgia vem nos chamar a atenção para isso, né? Precisamos recapitular algumas coisas muito importantes para a nossa fé. Precisamos lembrar o que é essencial para nós. E ir deixando para trás aquilo que não é tão essencial, que só faz peso na nossa vida. E nos agarrar ao que é de verdade primário, essencial, importante, aquilo que tem valor de verdade, né? Então hoje toda a Sagrada Escritura nos fala de pão, nos fala de alimento. Primeira leitura nós vemos, né, Eliseu, o profeta de Deus, multiplicando, né, pelo poder de Deus, 20 pães de cevada para um pouco mais de 100 pessoas. No Evangelho nós vemos Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Então aqui na primeira coisa que nós temos, né, nós conseguimos perceber um pouco a diferença, né, do profeta com Jesus. E depois no final do Evangelho, né, o povo vai aclamar Jesus como o profeta que era esperado. Que nós percebemos, né, que Eliseu faz com 20 pães de cevada, ele divide para 100 pessoas. Jesus com 5 pães e 2 peixes divide para 5.000. Então Jesus com muito menos faz muito mais do que o profeta, para mostrar justamente este poder de Deus que é pleno em Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Então é nele que nós precisamos confiar e é em Jesus que nós precisamos fiar a nossa vida, porque Ele é o único que pode tudo. Ele é o único que pode fazer do nosso pouco, pode fazer muito. Daquilo que nós achamos que não vale nada, Jesus pode fazer muitas coisas, pode fazer muitos milagres. Então Jesus multiplica os pães no Evangelho. E é um verdadeiro milagre. Muitos dizem, né, que Jesus não multiplicou os pães, né, que a multiplicação, na verdade, é a partilha das pessoas. Mas Jesus multiplica sim os pães. Jesus divide. Jesus faz nascer coisas novas, porque Ele é o próprio Deus. Bom, se Deus fez nascer
um menino de uma virgem? Se Deus fez um homem ressuscitar da cruz, da morte, por que Ele não poderia multiplicar pães, né? Então Jesus multiplica de verdade, Jesus faz milagre de verdade porque Ele pode, porque Ele é Deus. E porque Ele quer também. Mais uma vez nós vemos na liturgia esta atitude de Jesus, né? Jesus levanta os olhos e vê a multidão. Da mesma maneira que Ele fez na semana passada. Jesus desce da barca e vê aquela multidão, aqueles que estavam sem pastor. Então Jesus quer ver as nossas necessidades. Jesus quer ver as nossas dificuldades. Jesus quer nos encontrar porque Ele é bondoso. E aí Ele quer então também nos pôr à prova, né? Como que nós vamos dar de comer para todos estes? Então vai dizer o Evangelho, né? Jesus diz isso para Felipe para colocá-lo à prova. Jesus também nos coloca à prova em muitos momentos da nossa vida. Então as provações do dia a dia, as tentações, dificuldades e obstáculos não são para nos desanimar, mas são para que nós nos tornemos pessoas criativas. Jesus confia na nossa criatividade. Jesus confia nas nossas potências, naquilo que nós podemos também entregar a Ele, né? Jesus pode tudo. Pode transformar tudo, pode multiplicar todas as coisas. Mas Jesus quer confiar também na nossa potência, na nossa capacidade, naquilo que Ele deu a nós, como vocação, como inteligência, como sabedoria. Então Jesus espera um pouco de nós também. É muito errado nós queremos que só Jesus resolva tudo na nossa vida. Ele poderia muito bem fazer isso sim, mas não quer. Então é errado quando nós achamos que só Deus precisa fazer as coisas, só Ele precisa resolver tudo. Precisamos dar a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte de maneira comprometida. Porque se nós não fazemos nada, nós não nos comprometemos com Deus. Se nós continuamos deixando a vida nos levar de qualquer jeito, a vida vai nos levando e nós vamos nos afastando de Deus cada vez mais. Então esse é um grande perigo nosso. É um grande perigo que nós corremos, é uma grande tentação para nós. Achar que só Deus resolve as coisas, que não precisa de nós. Por mais que seja muito pouco aquilo que nós tenhamos, né, o próprio discípulo vai dizer, né, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Depois André também diz, né, aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Então desse pouco que nós podemos oferecer, e às vezes é muito pouco mesmo, né, o que nós oferecemos. Às vezes a nossa fé está tão fraca, às vezes nós rezamos tão pouco, fazemos tão pouco pela igreja, fazemos tão pouco pelos outros, mas isso não pode nos desanimar. Se é pouco que você pode oferecer hoje, ofereça o teu pouco. Talvez o teu pouco seja o seu tudo, né? Então ofereça. Nós não podemos passar a vida sem oferecer nada. Isso é errado. Isso não é justo com Deus. Porque Deus nos dá tudo todos os dias. Então de tudo que Ele nos dá, pelo menos alguma coisa nós precisamos ter para oferecer, né? A nossa disponibilidade, o nosso amor, nossa caridade para com o outro. E assim então dessa nossa disponibilidade, Jesus pode transformar tudo. Transforma tudo na nossa vida e transforma na vida do outro também. A multiplicação dos pães no Evangelho é uma grande antecipação da Eucaristia. E isso nós vamos meditar daqui a alguns evangelhos também, né? Daqui a alguns finais de semana, nós vamos continuar neste capítulo 6 do Evangelho de São João, que fala justamente do pão da vida. Então hoje nós começamos essa grande reflexão sobre a Eucaristia. Jesus aqui então, Ele antecipa aquilo que vai fazer na última ceia, antecipa aquilo que nós fazemos hoje, estamos fazendo agora. Jesus toma os pães, Jesus dá graça e distribui os pães àqueles que estavam sentados. Para nos ensinar também que hoje nós precisamos tomar o pão, dar graças e distribuir à igreja, ao povo. Como eu disse no início, hoje é dia de nós pensarmos
o que tem verdadeira importância nas nossas vidas hoje como cristãos católicos? Importa mais a transmissão na internet? Importam as lives? Importa mais uma vida virtual e isolada do que uma vida na Eucaristia que Jesus quer nos dar hoje? Que Jesus anuncia aqui neste Evangelho, que Jesus nos dá todos os dias? Porque esse é o perigo hoje dessa pandemia. E nós já falamos isso de maneira exaustiva. E infelizmente muitos não escutam. Nessa igreja podia ter muito mais gente. Então o que importa de verdade para nós hoje? Para o que nós estamos dando verdadeira importância? Será que nós estamos enchendo nossa vida de coisas secundárias, coisas inúteis, mesquinharias, coisas pobres, passageiras? Estamos esquecendo de dar verdadeiro valor àquilo que tem valor de verdade, que é a Eucaristia para nós? Se nós achamos que essas outras coisas podem nos alimentar, nós vamos morrer seco. Nós vamos morrer esfomeados. E não é fome física não, é fome espiritual. E essa é a pior fome. Então precisamos hoje botar a mão na consciência, colocar o nosso coração perto do coração de Jesus e nos questionar com coragem. Não sejamos covardes. Questiona a tua vida. O que está tendo verdadeira importância para mim hoje? O que está me aproximando de Deus e o que está me afastando de Deus? Será que eu estou ficando isolado somente das pessoas e dando a desculpa que é por causa da pandemia? Ou será que eu estou me isolando de Deus também? E usando também a pandemia para não me comprometer com Deus? Precisamos sim do distanciamento, é importante, claro. Mas não podemos nos isolar. Nos isolar é errado. Quem fica isolado morre. Quem fica isolado não consegue oferecer nada que tem na sua vida para o outro. Quem fica isolado não consegue aproveitar nada do que Deus tem para te dar, para nos dar. Quem se isola não vem à missa, não vem à Eucaristia. E quem diz que a Eucaristia não é essencial é pior ainda. Não entendeu nada do que é a religião, não entendeu nada do que é o sacerdócio, não entendeu nada do que é o sacrifício de Jesus na cruz. Então nos questionemos hoje. É somente essa Eucaristia que pode nos dar vida. É somente este pão que pode nos alimentar de verdade. E é somente Jesus que pode nos dar isso. Jesus aqui, como eu disse, ele se distancia totalmente dos profetas. Primeiro de Eliseu na primeira leitura, porque ele faz muito mais com muito menos. E também de Moisés, né? Nós vemos que Jesus aqui ele sobe ao monte e reúne as pessoas ao seu redor, como Moisés fazia. Então o Evangelho quer nos dizer que o novo Moisés é Jesus. E é só Ele que pode nos conduzir pelos desertos da vida. É só Ele que pode nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão dos maus pensamentos, das más atitudes. É só em Jesus que nós temos vida. Então procuremos a vida onde ela está. Não vamos nos enganar não. Não deixemos que as pessoas nos enganem. Nós somos inteligentes, somos sábios, temos o Espírito Santo em nós pelo batismo. Então não podemos nos deixar enganar. Só Jesus nos alimenta. Só Ele pode ser o nosso alimento e dar para nós este alimento verdadeiro. Então peçamos que Ele abra o nosso coração no dia de hoje e em todos os dias de nossa vida, para que nós possamos, de pouco em pouco, ir entendendo, né, que sem Ele nós não temos vida, sem Ele nós não podemos fazer nada, mas que Ele também espera algo de nós. Deus nos ajude.